essa... E aí, antes, o nosso tema, relembrando o nosso tema, né? Então, é desejo ou necessidade? Adoção, desejo ou necessidade? E é uma pergunta, né, que se faz. Então, começa com uma exclamação, uma pergunta. Não sei se todos já fizeram, né, esse questionamento, e, claro, imagino que sim, mas sempre há espaço para essa reflexão a mais, né? E aí, antes, interessante mencionar que tem pessoas aqui nesse grupo, até pela questão como a gente não consegue se dividir em subgrupos, né? Geralmente, esse encontro presencial, a gente faz pequenos grupos. A Melissa sempre promove, assim, pequenos grupos para que a gente coloque ali aquelas pessoas que ainda vão se habilitar, né, num pequeno grupo. Aí coloca outras pessoas que estão já em habilitação, né? E aí coloca em outro grupo aquelas pessoas que já estão habilitados, né, que já estão cadastrados, ou com a sentença de habilitação já realizada, né? E também um outro grupo daqueles que já estão com a família formada, né? Então, geralmente, a gente faz isso. Como aqui a gente vai tentar aproveitar de forma geral, que é até um tema que tem as suas peculiaridades desses pequenos grupos, né? Porque quanto mais o tempo vai passando, vão se abrindo outras ideias sobre o que é adoção, né? Então, só relembrando isso, tá? Então, nesse grupo aqui, com certeza tem aqueles que estão ainda por se habilitar, né, que ainda não protocolaram os documentos lá no fórum, tem aqueles que já estão habilitados, que já foi feito estudo social, etc., e já está no cadastro do CNA, que é não é CNA, que é o Cadastro Nacional da Adoção, né? E tem aqueles que já estão com a família formada. Então, só lembrando que tem essas distinções de caminhos, etapas, né? Que cada uma delas, né, tem as suas angústias, né, as suas particularidades, né? A gente consegue verificar que, por exemplo, as pessoas, né, os pretendentes que estão na fase ainda de não habilitados, têm algumas demandas que são diferentes daquelas famílias que já estão constituídas, né? Daí são as expectativas diferentes. O filho já chegou e as expectativas acabam sendo outras, diferentes daquela, como é que vai ser a documentação, como é que vai ser a entrevista com o psicólogo, como é que vai ser a questão do atestado de sanidade mental, como é que vai... Então, essas várias questões que acabam permeando, né, esses pretendentes. E dentro dessas fases, dessas etapas, né, tem aí algumas coisas que a gente precisa analisar. Eu acho que esse é um espaço propício para isso, para que a gente possa pensar melhor um pouquinho, refletir um pouco mais, às vezes buscar aquela ideia que a gente nem tinha percebido ainda, um outro ponto de vista, né? E aí eu e a Merlin conversando, né? A Merlin trouxe alguns pensamentos dela ali como a gente poderia falar, né, sobre esse tema, e a gente acabou ficando na questão que a gente pudesse entender aqui o que traz realmente trabalhar essas duas palavrinhas, desejo ou necessidade, e dentro dessas palavras a gente subdividir elas em aspectos positivos e aspectos negativos desse desejo, ou aspectos positivos e negativos da necessidade. O que será isso, né? O que me move a buscar a adoção? Eu vou reforçar a pergunta: o que me move a buscar a adoção? E antes disso, já trazendo uma definição, né, lembrando a todos, né, eu tenho certeza absoluta que quase 100% dos que estão aqui sabem o que é adoção. Que a adoção é ser pai, é ser mãe, né, para sempre, né, para sempre, de forma irrevogável, né, não tem como acabar, não acaba. Uma vez pai, mãe, não é caridade, não é pegar para criar, né, a decisão de adotar, né, é uma decisão para ser pai ou ser mãe, né? E aí vem de novo a pergunta, né? É um desejo ou uma necessidade? O que me leva, né, a buscar a adoção? Eu até pensei, Leandro, da gente provocar um pouco eles e questionar, né, alguém que se sinta à vontade de falar o que é um desejo, não o seu desejo da adoção, né? Não entrar nessa intimidade. Mas como é que definiria a palavra desejo?
Alguém Exato. se prontifica? Gente, assim, bem à vontade, porque nós conversamos justamente isso. Por como não dá para uma palestra assim, é muito cansativo, né? Então, a intenção realmente é a gente fazer desse ambiente algo dialogado, né? E aí a gente precisa contar com a contribuição de vocês, dialogar mesmo. Então, para vocês, né, como a Mary falou, o que seria um desejo nessa o tema, né? O tema é adoção, desejo, necessidade. O que seria o desejo nessa pergunta nossa do tema? Se alguém quiser. Um de cada vez, viu, pessoal? Por favor, não se atropelem. Abram o microfone, por favor, e perguntem. Uma vontade, uma expectativa de alcançar algo, vamos dizer. Da Uma vontade, vontade, né? uma expectativa. O que mais? O que mais? E a gente deu uma dica que a Joelma e o Jefferson querem falar, não? Não? Ah, tá. Então, com o microfone desabilitado, eu achei que vocês queriam falar. Como a gente deu a dica, tem pontos positivos e pontos negativos desse desejo, né? A Gabriela trouxe, eu entendo, como pontos positivos, né? A questão da vontade e a questão de ter, né, expectativas. Isso seria positivo. E o que seria negativo do desejo? O que vocês imaginam? Oi, Rodrigo, boa noite. Então, eu até vou colocar um pouquinho... Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Da minha visão pessoal, o que eu vejo como um desejo? Seria legal se alguém mais pudesse colocar a sua opinião para a gente, né? Pessoal, não fiquem com vergonha, por favor. Vamos explorar aí. Realmente, eu vejo o desejo na esfera ali de algo que eu realmente estou buscando, de algo que a Mary até comentou isso por telefone, vou pegar a palavra dela, que eu acho que é bem isso, a gente conversando, que é a gente investe. Quando existe um desejo, a gente investe, a gente coloca energia, a gente busca informações, a gente faz encontros, né? A gente faz reuniões, a gente lê, a gente estuda. Quando tem um desejo, a gente corre atrás daquilo que a gente pretende. Eu acho que tem pelo menos essa representação, né, para mim. É algo que a gente está em busca de algo, quando o desejo nos move, né? Bom, que nos beleza. move para alguma ação, né? Que é uma energia que a gente tem, uma energia intrínseca que a gente chama, que é uma energia interna, que nos move para essa ação, seja para as mais diversas atividades do nosso dia a dia, tanto no lado pessoal quanto no lado profissional, né? Só que entre esse desejo existe um aspecto negativo, né? Que vocês conseguem perceber o que poderia ser negativo dessa vontade, dessa... A frustração, que dependendo, vem do jeito que... Quando a gente deseja algo, a gente imagina, a gente faz uma introspecção, né? E às vezes não é conforme o desejado. Eu estou inspirada, gente. Eu vou desligar meu microfone, então eu vou falar a reunião toda. Não, mas é bom que você ajude a inspirar a todos também. Então, no desejo, a Gabriela colocou que no desejo também cria-se uma expectativa. Uma frustração. E aí pode acabar trazendo uma frustração. Isso. Muitas vezes pode acabar acontecendo isso. Alguém mais vê outro aspecto negativo desse desejo? Nós falamos vários aspectos positivos do desejo, né? Que nos move, etc. A Marli colocou... A própria ansiedade, né? A própria ansiedade de chegar logo ao objetivo, ao desejo. De às vezes, isso, desse desejo tá um pouco... Eu acho que... maquiado, assim, né? De ter tanta ansiedade, né, Tatiana? Que às vezes eu tô vendo só a ponta do iceberg e não tô vendo o restante. Sim, às vezes tentar alcançar caminhos mais rápidos para poder chegar naquele desejo, atropelar etapas, isso também atrapalha bastante. Quando eu digo assim, eu vou colocar no perfil da adoção, eu vou colocar de 0 a 10 anos.
Né? Isso quer dizer o Exatamente. quê? Será que é uma vontade minha realmente de eu querer adotar alguém de 0 a 10 anos? Ou é porque eu sei lá uma informaçãozinha que eu tenho que quanto maior a criança, maior a idade da criança, mais rápido o processo anda? Isso, Será que muita gente atrapalha com isso, né? Ah, vou agilizar meu processo, vou aumentar o meu perfil. Só que é onde acontece muitas devoluções porque a pessoa não está preparada para aquilo ali, né? Isso. Aí, assim, acontece de eu receber uma criança, então eu entro em contato, vai em estágio de convivência com uma criança, que eu tinha colocado, então, vamos dizer, chega um bebezinho, né? Então, eu entro em estágio de convivência com o bebê, só que lá depois eu vou entender que não era bem o bebê que eu queria, porque eu não tenho disponibilidade para maternar um bebê, né? Não tenho disponibilidade financeira, não tenho disponibilidade emocional. Meu trabalho demanda que seja uma criança com mais autonomia e não seja uma criança tão dependente. Sim, o meu próprio exemplo foi porque eu não abria mão de um bebê, eu queria um bebê, eu queria trocar fralda, eu queria isso. Hoje, com a minha cabeça, eu não pegaria bebê. Pegaria maiorzinho já, que já sou mais independente. Ou ao contrário, né? Ao contrário também. Ou ao contrário, Mas né? é uma expectativa que tem, que é um desejo. É um desejo meu ter um Que acaba, às bebê, vezes, aí eu amplio a faixa etária para ser mais rápido, vem uma criança de 8 anos e eu não consigo ter aquela maternagem que eu gostaria de ter lá atrás, quando eu pensei na adoção. De trocar fralda, de dar uma mamadeira, de acordar de noite. Ah, não, eu troquei muito, mas eu não queria mais, não. Dá Então, muito trabalho bebê. Ó, a Suelen está levantando a mão também, né? Eu acho que, assim como todas as escolhas que a gente faz, um ponto negativo seria as renúncias, né? Mas não especificamente só da maternidade pela adoção, mas na maternidade como um todo, que todo mundo romantiza essa maternidade que é alguma coisa muito perfeita, e inclusive nas redes sociais, então até aquela mãe que é mãe biológica mesmo, os pais, eles acabam achando que vai ser resolver tudo, que vai ser tudo maravilhoso, que no final das contas não é. Então toda escolha tem a renúncia, e renunciar para ser pai e mãe, tem que renunciar do seu tempo, renunciar de muitas coisas que faz, que quando depois que tem um filho já não consegue fazer por completo, né? Então acho que tem um ponto negativo, mas não só pela adoção, mas como uma maternidade em geral, seriam as renúncias que teriam que ser feitas. Me fizesse lembrar agora, Suelen, de uma situação que acho que o Leandro vai lembrar também do ENAPA, lá em Blumenau, que teve, que o ENAPA é o Encontro Nacional de Grupos de Apoio à Adoção, e o juiz comentou de um exemplo que ele recebeu de uma mãe que estava, então, por devolver a criança, porque ela não tinha mais horários de fazer academia. Né? Então, assim, ó, será que essa família, né, tinha a consciência que a criança precisaria de mais tempo, que algumas renúncias precisariam ser feitas na hora de sono, da alimentação, né? Às vezes o Luciano e a Cris, que é um casal que faz parte da diretoria, ele tem comentado isso, assim, ele disse, tudo que eu coloquei, que eu disse que eu não ia fazer como pai, tem muitas coisas que eu estou fazendo, que não ia comer tal coisa, não ia comer no horário do almoço, não ia comer isso, não ia ver televisão em tal hora. Tem coisas que a gente precisa flexibilizar. Não ia dar o bico, a criança começou a chorar, deu o bico. Então, de renúncias, né, que precisam ser feitas, porque tem uma criança ali que está ali dependendo emocionalmente, fisicamente, desses adultos. Legal que aí essa renúncia também, não só da vida pessoal, mas do casal também, né? Esse diálogo, justamente esse alinhamento entre o casal, se é uma adoção a 2, né? Ou a 3 também, como também existe, uma conversa, um alinhamento dessa divisão, né? Porque a atenção entre esses companheiros também é reduzida, é dividida, né? Porque a criança vai demandar essa atenção. E é interessante a Suelen colocar que como ocorre em qualquer forma de gestação, né? A gestação do coração, né? Ou a gestação na barriga. E aí,
talvez o aspecto que traga aqui diferente, justamente as crianças já de mais idade, que aí demandam ainda outros pontos a serem pensados. A Mary estava falando bastante no telefone, os pontos justamente de saber reconhecer que existe um histórico dessa criança, saber reconhecer que existe um ponto ali que vai ser trabalhado. Não vou nem entrar nesse mergulho dessa área de saber que existe uma família anterior. Isso nós vamos falar em outros encontros. Mas é saber que isso vai ser um trabalho que vai ter que ser realizado. Então, também está dentro dessa renúncia, né? Olha, eu vou ter que vou ter que empenhar energia para trabalhar, para entender melhor essa situação. Como lidar com o histórico? Eu vou simplesmente dizer que não existe, vou simplesmente dizer que aquilo ali, não se fala mais nisso, e vou colocar ali uma lei dentro de casa que não se fala mais nesse assunto, né? Vou proibir, vou censurar, né? Ou como é que eu vou me preparar para isso? Assim, mas, enfim, isso está tudo dentro dessa renúncia também, que eu creio que deva ocorrer. Eu acho que os pais que já adotaram, ou os pais biológicos, conversarem sobre essas dificuldades, acabam ajudando os outros a passarem por essa situação, para não olhar tudo como maravilhoso, né? Ver que também tem dificuldades, mas que às vezes na maternidade normal não se fala muito sobre as dificuldades, sim, parece que é tudo maravilhoso. Então, o curso também, quando os pais adotivos vêm aqui e falam, olha, eu tenho essa dificuldade, também ajuda os outros a olhar para esse lado, né? Uhum. Rodrigo e a Gabriela queriam falar? Queria dar o exemplo que deu bastante polêmica essa semana. Um casal americano que adotou um filho bebê e depois de 3 anos descobriram que a criança era autista e devolveram a criança. E, claro, são legislações diferentes, né? Mas serve para a gente refletir, porque na hora eu ainda comentei com o Rodrigo, que a gente conversa bastante a respeito, e aí eu falei para ele, tá, mas se estivesse grávida, não dá para saber que vai virar autista, né? Vai devolver para quem? E a idade dos 3 anos é o diagnóstico do autismo, né? Exatamente. Então, de que forma que o filho vem, independente disso, com 1 ano, 1 ano e meio, não se tem esse diagnóstico fechado. Uhum. Isso está também na esfera resgatando ali as nossas palavrinhas, né? Desejo. Desejo. O que é esse desejo? E aí tem um aspecto positivo, claro, e os aspectos negativos. E aí, um dos aspectos que a gente busca pensar aqui juntos, trabalharmos juntos, é que muitas vezes esse desejo, né, ele pode vir acabar ocultando algumas outras questões também pessoais, né? Muitas vezes esse desejo sofre por influências sociais, né, daquela família que quer ter um filho, né, justamente por um contexto social. É muito comum existir essa pressão, mesmo que indireta, né, dos familiares ou até dos amigos que estão com crianças, etc. E falo até particularmente, assim, eu estou numa fase da vida que os meus amigos são todos, né, com criança aparecendo, né? E realmente, né, às vezes a gente fica assim, impactado, será que é a hora agora? Será que eu espero mais um pouco? Isso comentando assim, né, abertamente. E aí tem pressões sociais, pressões familiares, tem pessoas que às vezes buscam na criança a complementação, talvez de um tempo vazio, que está um pouco sujo, um tempo que não está sendo... É a pessoa que não está se sentindo muito acompanhada, está se sentindo um pouco mais solitária. Será que é na criança que ela vai encontrar essa companhia? Né? Tudo bem, pode até ser, mas isso precisa ser visto, né? Precisa ser percebido. Né? Será que ou justamente alguma outra frustração, o casamento que não está legal, e aí, antigamente, ainda tem muito, ecoa essa ideia, né? Essa falsa ideia, essa totalmente vai salvar, errada, né? Que vai salvar, exatamente. Muitas vezes vai terminar de afundar o relacionamento, porque aí complica tudo. Assim como também é precipitado, às vezes a gente vê a gravidez que ocorre de uma forma inesperada, aí as pessoas vão lá e casam também, e aí daqui a pouco, meses depois, separa. Então, adiantou a criança e quer adiantar o casamento. Calma, né? Não é porque adiantou a criança que precisa adiantar o casamento. E vice-versa, né? Então, a situação, se não está muito saudável,
como é que a gente pode olhar para isso, né? Então, e outras situações também, né, Leandro, a questão de, quando fala da companhia, né, o filho é muito mais do que uma companhia, ele demanda muito mais do que simplesmente ser um acompanhante. Então, eu imagino que vai ser muito frustrante para esse adulto que deseja somente uma companhia. Seja uma companhia para isso, para o dia a dia, seja, como a gente já viu de juiz falando, também uma companhia para a velhice, que é uma pessoa que não tem muita rede, então imagina que aquele filho vai fazer companhia, vai poder ajudar a cuidar desse futuro idoso. Tudo está na esfera desse desejo que às vezes ele não aparece, né? É um desejo que às vezes está um pouco oculto, né? Ah, não, eu quero... Aí junta esse desejo de uma necessidade de companhia com essa questão de repente, de uma caridade. Não, eu vou ajudar alguém, ainda vou ter alguém para me acompanhar. Olha só que coisa mais linda, né? Aí realmente vem as dificuldades do dia a dia da criança, das regras, das brigas, das picuinhas, né? Do estresse, da crise, da provocação, né? E aí, né? É aí que rompe-se os laços, e é aí que acontecem tragédias como essa, relembrada pela Gabriela aí dessa semana, uma devolução, né? Então, a gente pode até pegar esse exemplo aí que a Gabriela nos lembrou, que agora que essa, eu não sei ali os detalhes, só sei o que a mídia trouxe, né? Mas que seria em tese, estou falando em tese de acordo com a reportagem que a gente leu, né? Não estou fazendo julgamento porque não analisei o caso, né? Mas parece que houve aí descobriram que existe uma criança com autismo e aí devolveram. Aí eu me pergunto, bom, mas nesses 3 anos, o que a criança representou para elas, né? Não era um desejo de saber que o filho faz a dificuldade, o desejo some. Né? Então, a Gabriela o Rodrigo estão levantando a mão. Então, esse caso foi ali mais na parte dos Estados Unidos. Eles acabaram não devolvendo a criança. Eles arranjaram outro casal para que ficasse com a criança, entendeu? Então, uma coisa é um pouco mais complicada do que isso tudo. Passaram 3 anos sobrevivendo basicamente às custas da criança, com a internet, com tudo, e quando perceberam que não tinham mais como gerar nada, simplesmente repassaram essa criança. Então, uma coisa é um pouco mais sinistra do que isso, entendeu? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Mas a devolução para a criança é igual, Rodrigo. Consegue perceber? Independente se vai passar para o avô, para o primo, para o irmão, vai devolver para o acolhimento, vai devolver para a justiça, exatamente, vai devolver para a mãe biológica. Se desfazer é complicadíssimo. Independente, a devolução ela ocorre, né? Ou seja, é um objeto, né? Não quero mais, eu comprei aquele carro novo, agora já usei, já está começando a dar mecânica, eu vou jogar. Pois em 3 meses não desenvolveu amor, em 3 anos, né? Não desenvolveu amor, não desenvolveu sentimento, 3 anos para desenvolver isso tudo, gente, é surreal. Então, e aí, além disso, tem o desejo, né? Aqueles desejos que a gente precisa entrar em contato, se fazem sentido ou não, é quando o casal, por alguma situação, tem a perda de um filho, né? Então, nasce um filho, esse filho falece, e aí fica aquele vazio existencial, que é uma dor que, imagino, que seja profunda e intensa. E quando não trabalhada, o caminho mais rápido é ocupar com outra coisa. E aí a gente tem que tomar um cuidado que essa outra coisa não seja uma criança ou não seja um adolescente. Né? Então precisa ser trabalhado e refletido. Ou até mesmo em situações de infertilidade, né? Quando o casal apresenta dificuldades de gerar um filho biológico e quando também não conversado, não trabalhado isso, pode gerar questões futuras, porque não se trabalhou um luto, porque é uma perda, né? É a perda de gerar um filho. E tiraram a possibilidade, e, consequentemente, pode ter algumas reações que o casal, né, ou somente uma das partes, desenvolva na chegada desse filho por adoção. Então, por isso que é sempre importante essa conversa, esse autoconhecimento, de buscar sempre essas estratégias de entender o que é. É um desejo ou é uma necessidade?
Legal. Essa fala da Mary acaba nos puxando para a segunda palavrinha, né? Também da necessidade. Então, desejo a necessidade. Pera lá, e aí quando tem dois aspectos também que a gente vai abordar, né? Conversar aqui. O aspecto justamente da necessidade, o aspecto positivo e o aspecto negativo. Então, essa necessidade aí, ela vem nesse sentido de querer completar algo, né? Mas mesmo que seja mesmo que existam feridas passadas, né? A gente tem, por exemplo, né, o maior índice de pretendentes à adoção, o maior grupo que busca a adoção, ainda são pessoas que tiveram algum histórico de dificuldade para seguir na gestação biológica, né? Isso não é tabu, isso precisa ser dito, isso precisa ser verbalizado, né? Ou pessoas também que já passaram da fase da idade ali, enfim, né? O organismo encerra, né? Ele tem maior risco, né, de gravidez. Exato, tem um risco, etc. Então as pessoas acabam buscando a adoção. E muitas vezes aí tem essas feridas, que é justamente por isso essa pergunta, desejo ou necessidade, né? Sabemos o que a gente vai enfrentar, ou estou sempre só estou buscando aqui tapar um buraco que ficou, né, no meu coração ali, né, o que me move? Quais são as minhas motivações, né? E o que eu espero dessa criança? Ela vai ocupar qual espaço dentro da minha casa, né? Ela vai tapar um espaço de alguém que eu não consegui trazer ao mundo, ou essa criança, esse adolescente, será um filho? Existe uma ferida passada que precisa ser cicatrizada, ou isso já está cicatrizado, já está perfeito, já podemos seguir, né, com a decisão de ser pai, ser mãe. E aí vem mais uma outra pergunta. A adoção, por mais que para alguns possa ser uma última opção, uma linha cronológica, primeiro se tenta de um jeito, primeiro se tenta do outro, por mais que seja uma última opção, a gente tem que pensar, bom, o fato dela ser a última opção não quer dizer que ela é uma pior opção, né? É uma via, é um caminho legítimo e maravilhoso, né? Porque tem todos os outros aspectos. A gente fala, a adoção não é caridade. Claro, a adoção não é caridade. Mas também tem um aspecto de que tem crianças lá no acolhimento e dessas crianças precisam de famílias, né? Também tem esse aspecto, né? Agora, buscar a adoção só com base nisso não fortalece. Aí acontecem as devoluções aí aberrantes, como a Gabriela e o Rodrigo nos lembraram. Então, assim, o que foi aí que moveu, será, esse casal a buscar uma criança depois de 3 anos a devolver, né? Existe vínculo né? O que movimentou esse casal, será, né? E aí a gente entra na questão da necessidade. E aí a gente gostaria de perguntar da mesma forma para vocês, o que vocês definem por necessidade? Aspecto positivo e negativo. Aspecto positivo e negativo. Digam aí, pessoal. Tem algumas pessoas que estão escrevendo também. Vamos ver aqui. Não, essa ainda foi da outra pergunta. Vocês conseguem ver, pessoal, algum aspecto positivo da necessidade dessa palavra? Adoção é uma necessidade? E quais são os aspectos positivos? Então, quando eu penso em necessidade, eu penso em alguma coisa que eu não possa viver sem, né? Eu penso em algo imprescindível, assim, para minha vida. Certo. Interessante, né, Leandro? Porque a gente conversando, eu tinha a mesma noção de necessidade que a Melissa. E o Leandro trouxe outro viés da necessidade que também faz sentido. Então, é bem a questão de como a gente olha realmente para isso, né? Cada um que olha para um ponto olha diferente. Mas e aí, Melissa, desenvolve um pouquinho mais para nós, por favor. Se é algo que você não pode viver sem, como é que você encara isso? Para você é algo positivo, negativo?
O que você vê mais disso aí? Eu entendo que, claro, depende do ponto de vista, né? Mas no sentido assim de que coisas, eu não estou falando só especificamente da adoção, né? Mas coisas que eu preciso para viver, né? Então, diferente do desejo, por exemplo, que coisas que eu gostaria, né? De ter e que se eu não tiver tá tudo bem, mas necessidade eu entendo já de uma outra forma, no sentido de se eu não tiver, vai me prejudicar de alguma forma, né? Ou vai me fazer falta de alguma forma que eu não vou conseguir suprir de outro jeito, se eu não tiver aquela determinada coisa. Então, mais ou menos nesse sentido que eu penso assim, pensando na palavra necessidade aleatoriamente. Mas e na adoção? E na adoção? A adoção para você é uma necessidade, né? Só que essa pergunta para você é meio complicada, viu? Agora tem que ser para outra pessoa que não adotou ainda, né? A adoção é uma necessidade? Alguém se arrisca aí? É vontade, pessoal. Não tem vergonha, não. E não tem certo e errado. A gente acabou de falar isso, né? Não Que eu existe pensei de certo um e errado. jeito e o Leandro pensou de outro. Vou falar por mim, não pelo meu marido. Depois ele responde se ele quiser. Legal, isso que é bom. Mas para mim é uma necessidade. Eu cresci em meio a muito problema familiar com a minha mãe. E a cada surra que eu levava, eu pensava assim, um dia alguém vai me adotar. E aí, quando eu cresci, ninguém me adotou, veio como um lema da minha vida. Eu tinha que adotar alguém. Era dentro do meu coração, assim. Eu conheci o Rodrigo, eu lembro que a primeira coisa que eu falei para ele... Assim, Adotou eu? Eu nunca quero engravidar, eu quero adotar. Então, isso é uma coisa que está em mim desde pequena, na verdade, desde meus 8 anos. Eu lembro que uma das promessas que eu fiz quando eu tinha 10 anos é que quando eu crescesse eu ia doar muito sangue e eu ia adotar uma criança. Então, para mim é uma necessidade, é um desejo da infância, na verdade. E nunca quis beber, por incrível que pareça, apesar de ser pedagoga, tudo, nunca quis beber. Sempre quis acima dos 6 anos, ali até uns 8, 10 anos. Eu acho que vai me preencher, assim, é uma necessidade mesmo, um desejo pessoal junto com a necessidade, tudo junto. No meu caso, quando desde adolescente, assim, eu imaginava, né? Eu sempre gostei de casa cheia. Minha casa sempre foi muito cheia, com primos, com irmãos, com parentes. E aí eu sempre dizia assim, ó, a minha casa vai ser cheia, né? Hoje a gente vive a Gabi e a nossa cadelinha, né? E é complicado. E eu sempre dizia, a casa vai estar cheia e se um dia eu ainda vou adotar uma criança. Mesmo, inclusive, se Deus não me der uma com síndrome de Down ou qualquer coisa parecida, eu vou adotar uma com algum tipo de síndrome. Porque vai ser tão bom quanto uma criança, né? Porque todos vamos aprender, todos vamos poder transmitir conhecimento. E quando eu comecei a dar aula, uma das primeiras turmas que eu tive tinha 2 meninas com síndrome de Down. E, nossa, vocês não têm ideia do quanto era difícil, mas do quanto era legal ter elas na sala de aula, de poder fazer educação física com elas, porque é uma coisa diferente. Elas não podiam pular corda e um dia eu peguei elas, botei uma no colo, segurei bem o pescocinho e a gente começou a pular corda junto. Né? E aí a mãe de uma delas chegou e começou a ver aquilo e assim ficou louca. Ela disse, jamais imaginei que ela poderia pular corda. E ela sempre quis. Né? E tu tá conseguindo trazer isso. Então, são experiências, são coisas que a gente vive, que a gente conversa, mas que para a gente vai ser um grande preenchimento e uma necessidade de transmissão e de aprender, né? Porque não adianta, professor é uma coisa terrível, a gente vive o tempo inteiro aprendendo e querendo transmitir ao mesmo tempo, é complicado. Falo que, como eu trabalho em escola pública, a gente pega aqueles alunos que têm dificuldade familiar, né? E às vezes a vontade é de levar todo mundo para casa. E não dá, né? Então, eu acho sim que é uma necessidade e até de constituir uma família. Assim como algumas mulheres têm a necessidade de engravidar, eu sou uma mulher que nunca tive o sonho de ficar grávida, nunca tive... Eu vejo minhas amigas quando engravida, aquelas fotos com a barriga, acho lindo, mas nunca desejei para mim, tá? Então, é algo que
Assim como para algumas há a necessidade de construir uma família tendo a sua gravidez, seu burro, seu filho, a minha necessidade de construir uma família é por adoção. A gente teve a participação ali do Juliano, pode ser a necessidade de curar a ferida da não gestação, preencher um vazio na relação conjugal ou social. Ele trouxe um aspecto negativo, então, né, que Sim. precisa ser observado. Isso. Não é necessidade de curar uma ferida, né? Isso. Até porque é o que a gente falou, né? Essa ferida precisa ser trabalhada antes da criança e do adolescente chegar. Porque não vai ser essa criança que vai colocar lá água oxigenada, botar pomada e botar gás e fazer isso. A criança ela já vem com a ferida dela. Então, os adultos precisam estar preparados para receber a ferida da criança e a ferida deles já serem trabalhadas antes. A Genice também coloca aqui, a Genice Bastos, um filho não pode vir para suprir uma necessidade, nem preencher vazio, mas sim para acrescentar, somar, trazer uma perspectiva nova para a nossa existência. Eu vou colocar, então, um ponto de vista que eu passei para a Mary, né, também uma outra questão, que fiz até um comparativo com relação ao trabalho, né? Eu coloquei justamente a necessidade nesse sentido. Às vezes, a gente acorda num dia e vai fazer um trabalho que a gente gosta, né? Que a gente tem um desejo forte sobre aquilo, ou falando a palavra desejo, mas temos uma vontade grande ali, e aí a gente acorda com aquela energia e fala assim, não, hoje eu quero fazer isso, hoje eu quero fazer bem feito, hoje eu vou fazer sem caprichar. E você se prepara, se dedica, lê, estuda e vai para aquele trabalho assim, né? Super empoderado, super capacitado, preparado. E tem dias que tem aquele trabalho chato, porque todo mundo tem trabalho chato, né? Senão seria só lazer, não seria trabalho. Então também tem aquele trabalho chato e às vezes a gente levanta e fala assim, hoje eu tenho que fazer aquilo, hoje eu preciso fazer aquilo. Então, eu tenho uma necessidade de resolver esse problema. Eu não queria mexer com isso hoje, porque vai me causar um transtorno, um estresse, mas eu tenho que fazer isso. Então, eu coloquei a palavra necessidade nessa perspectiva. Por isso aí até essa dobradinha, desejo, necessidade. Né? Qual é a esfera aí? Né? A Melissa colocou algo que eu não consigo ver sem. É forte isso, uma colocação forte, né? Algo que eu não consigo viver sem, uma colocação muito forte. E aí essa necessidade entra como? Então ela vem assim como algo que está na esfera do desejo, né? Ela está na esfera daquilo que eu realmente estou investindo esforços, estou me dedicando, ou ela está nessa esfera do pesado, no assunto de, poxa, olha, de algum jeito eu preciso ter um filho de algum jeito, preciso ser mãe de alguma forma, preciso ser pai de algum jeito. Né? Então, em qual esfera dentro de nós está essa vontade da adoção? Né? É a questão das prioridades, né, Leandro? Assim, qual é a prioridade minha, né, enquanto pretendente? Se eu tenho um parceiro que vai, então, entrar junto comigo nesse barco, é a mesma necessidade, né? Porque a gente vê muitas situações que às vezes é o desejo de um, mas não é o desejo do outro. Que o desejo é só né, de um dos lados desse relacionamento. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque esse respeitar o desejo do outro vai fazer com que eu me implique nessa decisão. Como a gente comentou antes, o Leandro comentou, essa decisão é irrevogável. Essa criança já passou por uma destituição da família e não é nada legal, né? Não foi nada do sofrimento. Imagina vocês se colocando na pele dessa criança e tendo que se separar da família. E num outro momento ainda, quando na adoção, caso esse casal opte por não dar continuidade, tenha uma segunda devolução. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado para verificar se esse interesse é realmente de ambas as partes. Né? Porque senão acaba sendo algo que não dá continuidade, vai só simplesmente para fazer o bem para o outro. Eu quero
de alguma forma, compensar essa vontade que a minha esposa tem de ser mãe, ou do meu esposo de ter um filho, e aí, no caso, não, com essa impossibilidade, aí eu vou para a adoção, né? Então, não entro em contato se realmente é um desejo meu ou só de bondade, né? De bondade com o meu parceiro, com o meu cônjuge. A Dani está levantando a mão. Uhum. Dani? Eu, particularmente, o que eu penso nessa palavra necessidade, eu acho muito agressiva. Eu penso assim, por que muito agressiva? Porque quando a gente ficou sabendo que a gente não poderia ter da forma natural, começou um desejo do meu coração a adoção. Porém, a do meu esposo não. E eu nunca cobrei dele isso, entende? Então, eu sempre respeitei, né? Até por vir dele, né? Que ele é infértil. Então, eu fiquei pensando, ele sofreu muito com isso. Eu sofri, mas não tanto quanto ele. Então, eu fiquei pensando, é uma necessidade minha ou é um desejo meu? Então, eu acho muito agressivo isso. Só que eu respeitei o tempo dele, a gente tem 19 anos de casado, e a nossa decisão da parte dele, realmente, de coração, que eu senti, que eu vi que ele queria mesmo, que era pleno, sabe? Era aquele desejo realmente, assim, que explode no olhar, assim, aquela vontade imensa. Foi em 2017, a gente está casado desde 2011. E a gente descobriu que a gente não podia. A gente descobriu que não podia com 15 anos de casado. Não, 10 anos de casado. A gente já vai fazer 20 anos de casado. Então, eu sempre respeitei esse espaço dele, porque eu pensei, eu não posso sozinha, né? O que um não quer, dois não fazem, tem aquele ditado. Então, eu respeitei o tempo dele, então, quando ele decidiu, eu realmente vi. Aí eu vi que era um desejo nosso, meu e dele, que veio assim, não aquela necessidade. O meu medo era, por que será que a gente está adotando? Ele falou, amor, agora não, porque se eu adotar, se eu vou querer porque tu queres, porém eu não quero. É uma necessidade tua. Por que eu vou estar adotando agora? Para tapar um buraco porque eu não posso te dar filhos, mas eu quero que tu seja mãe? Então, eu sempre respeitei, assim, isso. Então, para mim, a palavra necessidade é muito, muito agressiva, assim. Eu escolho a palavra desejo, de coração, assim, aquela paz, sabe? Então, graças a Deus, agora é um desejo nosso. Uhum. Ótimo. Depoimento aí pra gente. Obrigada também por compartilhar a sua linha. Agradeço a Gabriela por compartilhar. E agora eu vou agradecer a Dani por compartilhar também. Porque faz todo sentido, né? A partir do momento que, vamos dizer que lá atrás, em 2018, essa criança chegasse, né? Em 2017, né? Então, em 2016, essa criança chegasse, né? Olha só, o casal, ela não ia conseguir encontrar esses pais completos, porque a ferida do pai ainda estava em aberto. E quando eu falo que é um luto, é uma perda, porque tem a questão histórica, cultural, né, desse homem que precisa ser o provedor, que precisa ser viril, dessa mulher que precisa procriar, toda essa questão cultural, essas exigências sociais que nos passam, né, e que uma situação de perda e de luto pode durar até um ano. Claro que não existe uma fórmula, né, cada um tem o seu tempo, como a Dani comentou, mas é preciso falar, é preciso chorar, é preciso colocar para fora, é preciso compartilhar, para que isso seja gelado e isso seja tornado consciente, para que não fique lá no inconsciente, né? E aí, quando chega a criança, isso vem à consciência, chega o adolescente. Quer completar mais alguma coisa da necessidade, Leandro? Ótimo. Eu queria, assim, também me sinto representado aí na fala da Dani, acho que um pouco do que eu penso também, Dani, da forma como eu sopeso, né? Apesar de que os nossos colegas aqui colocaram outros pontos de vista dessa necessidade. Então, realmente, às vezes a interpretação para um não é igual para outro, a gente
precisa realmente olhar para isso, para ver se eu já analisei todos esses meus aspectos, né? Então, digamos, será que eu já analisei o aspecto positivo e negativo dessa necessidade, né? O que está me impulsionando para isso, né? A Tati está com a mão levantada ali. Tati? Não sei se ela está nos ouvindo. Oi, estou ouvindo. É porque ela quer falar, mas ela está com vergonha. Então fala o que tu queria falar. Aqui você pode ficar sem vergonha, viu? Sem problema nenhum. Viu? O que tu queria falar? Fala. Eu tenho a necessidade de ter uma família. Exato. Que é a necessidade dos dois lados de ter uma família. Ela queria falar isso. É verdade, toda criança e toda pessoa, né? Todo ser humano não é uma ilha e precisa de rede, precisa de apoio, precisa de ter é um direito, né? É na nossa Constituição. A família é a base da sociedade, né? É a base da sociedade, é a construção da nossa... Isso eu acho que explica mais que tudo o que é uma necessidade, né? A necessidade de ter uma família é de fato uma necessidade. E quando eu penso na questão de necessidade, até comentei com o Leandro no telefonema, me veio muito, não sei se vocês já viram aquela pirâmide de Maslow, que é a hierarquia das necessidades. O Maslow é um administrador que ele tem um estudo voltado à hierarquia dessas necessidades. Então, ele começa a falar das necessidades fisiológicas, que é a base, né? Que é ter uma moradia, que é ter alimento, e até chegar ao topo da pirâmide, que é a autorrealização, enfim. Então, passar por esses estágios é importante. Então, eu vejo a necessidade como algo positivo por isso, né? Porque ter uma família é um passo para que chegue e seja um outro patamar, né? Vá até um outro patamar. E de ser necessário, né? Necessidade de ser necessário. Mas aí o Leandro trouxe a questão do trabalho também como algo de soar como uma obrigação. Isso. E soar como uma obrigação, né? E aí, quando ele vai... Essa necessidade fica como uma obrigação, lembrando da comparação que eu fiz com o trabalho, ela sai da esfera aí do desejo, daquilo que a gente quer investir, daquilo que a gente quer buscar entender, quer buscar compreender. A gente sabe que vai ter muitas dificuldades. E por quê, né? Até antes de concluir esse pensamento, mas por que a gente fica perguntando por isso? Que papo estranho é esse aí, Leandro, Mary e Melissa? O que o Geafa está trazendo isso? Qual o motivo, a razão dessa nossa conversa? Eu acho que a resposta já apareceu aqui no nosso diálogo, né? Ela já apareceu justamente que o primeiro contato verdadeiro das crianças ou dos adolescentes com as famílias é muito romântico, é passeio, né? É o estágio, é a aproximação, é passeio, é pipoca, é cinema, é pizza, é visitar a família, é visitar um primo, é ir no parque. Então, assim, fica muito na esfera da diversão. É romântico, é bonito, é maravilhoso. E aí, beleza, aí essa criança ou adolescente vai para dentro de casa no estágio de convivência. Passou essa etapa, a família, os pretendentes, vocês, nós, recebemos a guarda provisória para fins de adoção. Guarda provisória para fins de adoção. E aí? Aí começa o cotidiano, a rotina. Começa a convivência diária. Começa a ter que ter obrigações também. Tem horário para dormir, horário para almoçar, tem que fazer a tarefa, o dever, né? Tem que cumprir as necessidades todas, etc. Tem que ajudar dentro de casa, porque às vezes não tem ninguém para ajudar, né? Tem que deixar o quarto em dia, tem que arrumar a casa, enfim. E aí começa a vir os choques, né? Começa a testar, não é só choque dessas coisas do dia a dia, mas começa a ocorrer os testes, onde aquela criança, se de mais idade, ela vai trazer o histórico dela e vai colocar aquilo ali dentro de casa, né? Ela vai ameaçar, às vezes ela vai xingar, às vezes ela vai trabalhar com mentira, às vezes até com um pouco de violência, né? Então, isso tudo vai colocar nós aqui adultos, nós pretendentes, à prova. Isso vai nos colocar à prova. E aí é nesse momento, quando acontece uma semana de implicâncias, 2 semanas de implicância, 3 semanas de implicância, na 4ª semana você quer devolver essa criança. E aí acontece a tragédia. Então, por que da gente falar sobre isso? É para que a gente se fortaleça realmente e que isso não venha acontecer. E aí a gente pode, né, na linha do que a Suelen comentou, fez a comparação com a gravidez, com o filho que vem
da barriga, né, do casal, enfim, do pretendente, do pai ou da mãe, da mesma forma, né, que essa vamos dizer assim, procurando aqui a palavra, melhor dizendo, né, muitas vezes, né, estou tentando encontrar com um jeito de falar isso de uma forma mais clara, mas é que eu ouço relatos de pais e mães que também passam por crises de querendo devolver a criança, né, principalmente recém-nascido. A mãe passa, a mãe que eu digo biológica, né, a mãe biológica que passa por uma dificuldade ou depressão pós-parto, algo nesse sentido, e tem picos ali de desespero, um tremendo desespero. Muitas vezes pensa em se desfazer daquela criança. Isso é real, gente. Isso é um tabu também. Muitas vezes não se fala isso, mas a doutrina, quem é os psicólogos que estão aqui, eles sabem disso, eles estudam isso. Porque isso passa na cabeça de toda mãe. Não só se desfazer, mas às vezes passa na cabeça da mãe matar a criança. Se desfazer dela, seja matando, seja entregando, devolvendo, jogando. Isso é um tabu ainda, não se fala disso. Mas isso passa na cabeça de muitas e muitas pessoas, não é só da mãe, do pai também, né? Da parentalidade como um todo. Só que quando tem um vínculo ali biológico, né, muitas vezes tem algumas outras espécies de travas. Agora, quando tem esse vínculo do afeto, ainda tem ali algumas travas soltas, né? E quando está naquela construção, aquilo ainda está em formação, ainda está instável. E aí, por isso, a gente precisa estar bem maduro, a gente precisa estar ciente do que a gente pode encarar, né? E aí, com isso, evitar as tragédias, as devoluções e os insucessos, porque também há relatos de aproximações que às vezes não ocorre a devolução, mas é um período assim muito pesado para aqueles pretendentes, porque muitas vezes não estavam ainda preparados para aquela situação, né? E mesmo com todo o preparo, desculpa, Amélia, mesmo com todo o preparo, ainda vem toda essa questão. Então, eu acho que, né, depois eu complemento. É por isso que uma das coisas bastante positivas da adoção é que a adoção é sempre planejada, né? É diferente do biológico, e também a gente consegue, de alguma forma, então, definir esse perfil. E é importante, dentro desse perfil, por exemplo, se eu busco, se eu coloco lá uma criança de 0 a 4 anos, ou de 4 a 6 anos, enfim, estudar o que se espera de uma criança de 4 a 6 anos, que tipo de atitudes, que tipo de comportamentos, quais são as demandas de uma criança de 4 a 6 anos. Eu estou disposta eu tenho condições emocionais, mais uma vez, financeiras, se eu coloco lá nenhuma restrição quanto a doenças tratáveis, não tratáveis, eu tenho condições, por exemplo, de receber uma criança, condições emocionais, condições financeiras, para que atenda a essas expectativas, né? E consiga, da melhor forma, acolher essa criança que chega, como o Leandro falou agora, né, com as suas demandas, com as suas feridas, né, passou por processo de negligência familiar, falta de afeto, que muitas vezes vai ser um período de teste, como a gente sempre gosta de comentar, que não é romantizar, né, a adoção, que os desafios da parentalidade acabam vindo. E aí até eu trago uma situação que a gente comentou também de falar, que existem várias esferas do desejo, né? O desejo de uma mãe que pode gestar, mas não pode cuidar. O desejo de uma criança que nasceu e precisa ser cuidada. O desejo de uma mãe ou de um pai que não pode gestar, mas pode e deseja cuidar. E o desejo de uma mãe que sempre viu também a adoção como um caminho. Então, olha só quantos desejos permeiam a adoção. E nessa situação, a gente inclui a família biológica também, porque existia ali um desejo, né? Seja o desejo da entrega dessa criança, o desejo de tentar por um tempo e viu que não conseguiu, por questões emocionais, financeiras, falta de maturidade, enfim, né? E algo que o Leandro falou anteriormente, eu vou reforçar, de que a criança ela chega com uma carga,
né, a carga genética, que a gente não precisa ter medo dessa carga genética, porque o ambiente desenvolve essa criança. Nós, com a idade que temos hoje, cada um com a sua idade, a gente não parou de aprender, a gente não parou de ensinar. E a gente não está totalmente formado, a gente só vai parar de se formar quando a gente morrer, né? Então, a gente precisa entender que aquela criança, ela chega com uma história assim, ela chega com a mochilinha dela carregada de coisas, de sentimentos, de pensamentos, de crenças, que algumas vão ficar por um tempo, outras vão ser abandonadas porque não fazem mais sentido, mas a história familiar vai vir junto, né? A gente sabe que desde a vida intrauterina, o bebê, ele tem já sentimentos, né? Ele já sente, ele já escuta quando tem a voz de alguém, um barulho, e ao nascer acontecem as mesmas situações. Então a gente precisa dar oportunidade e entender que essa criança ela não vai passar uma borracha quando chegar na casa de vocês. Isso é desumano, né? Quando a gente pede para uma criança, para um adolescente, ó, vocês não vão, a partir de hoje, nós somos as famílias de vocês e agora a gente não fala mais do que é do passado. Negar o passado dessa criança é como se fosse arrancar uma parte dela, hein? Chega a doer em mim, né? De pensar dessa forma, né? Por mais uma que comparação com os nossos, né, Marilyn? Quando a gente, né, tem um pai que nos deixa aqui, né, pela idade, ou, enfim, vem a falecer, tem um rompimento brusco. E esse rompimento brusco é a mesma coisa para a criança ali. Por mais que aquela criança ela era violentada, ou ela estava em situação de abandono, não importa, para ela, aquela família era a referência dela. E aí, a partir do momento que há esse rompimento, é uma morte que ocorre. E aí, imagina você ser desautorizado a falar de um ente seu, de um parente, de um pai, de uma mãe que se foi. Não poder falar mais sobre isso. Não, esse assunto não se fala aqui. Então, você está simplesmente sufocando, né, a pessoa naquele assunto. Tem pessoas que não querem falar, tudo bem. Espera-se um momento para que ela venha falar. Em algum momento, essa pessoa acaba falando, né? Esse jovem. Essa história pregressa, ela precisa ser respeitada, né? Para que essa criança, esse adolescente, ele se sinta à vontade de elaborar esse luto também. E aí, resgatando, fazendo de novo ali do nosso tema, né? Adoção, desejo e necessidade. Olha como o desejo e a necessidade dialogam com questões que nós teremos que lidar no futuro com essa criança ou adolescente. Então, o desejo ou a necessidade, de fato, é algo que eu vou me empenhar, que eu quero me empenhar, né? Estou me dedicando a isso, é minha vontade mesmo, ou eu estou na esfera assim de, eu quero tapar um buraco, né? Ou tem uma pressão social, já que eu não consegui, já que já passei da idade, etc. Ou estou sozinho, ou estou com um companheiro, uma companheira ainda, quero sozinha aqui ter, né, o meu filho para me fazer companhia. Então, qual é o espaço, né, em que espaço você está colocando essa criança, esse adolescente no seu dia a dia, né? Em que espaço eu estou colocando essa criança, adolescente no meu dia a dia? Eu consigo visualizá-lo aqui comigo? É isso que eu estou construindo? Né? Eu consigo ver alguém andando aqui pela minha casa, né? Brigando comigo aqui, né? Fazendo coisas legais também, nos divertindo, mas, né, eu consigo ver alguém aqui discutindo comigo, batendo porta, né? Né? Consigo visualizar essa situação? Eu acho que a gente poderia abrir um pouco para eles, Leandro. A gente está finalizando o nosso tempo já, né? Em 10 minutinhos a gente, pelo nosso planejamento, encerraria. Mas talvez de ouvi-los e se eles têm alguma questão para perguntar, para compartilhar. De que vem alguma coisa? Eu vejo que, diante dos adultos, tem muito caso dos pais se comportarem como criança diante das crianças. Então, eu acho que a gente, diante de uma criança, a gente tem que se comportar como adulto.
e entender que ele é uma criança e eu estou ali no papel de adulto. Eu acho que a gente precisa puxar essa responsabilidade, eu acho que falta muito isso. Isso. A criança precisa ter segurança que existe um adulto naquela relação. Quando não existe um adulto, ela fica desorganizada emocionalmente, fisicamente, Então, assim, o que já era um caos antes continua sendo um caos. Então, eu preciso ter a autoridade, né? E aí é diferente do autoritarismo, a autoridade de um adulto ali para poder dar segurança e dar orientações para aquela criança que está chegando na minha casa. A gente vai falar sobre a parentalidade no próximo encontro, mas é como se fosse um caminho muito escuro e a gente enquanto adulto, pegar uma lanterna e mostrar os caminhos que são possíveis para essa criança, dar essa segurança de que tu vai estar junto com ele, tu vai segurar na mão dele e tu vai caminhar junto com ele, para que ele possa se desenvolver, para que ele possa aprender a confiar. A confiança não é algo que nenhum de nós aqui confia cegamente numa pessoa desconhecida, então não seria diferente com esse indivíduo, né? Com essa criança, com esse jovem. E precisa ter a maturidade. A gente diz que a gestação da adoção é uma gestação de preparação, né? Então, as pessoas muitas vezes reclamam do tempo, da burocracia, mas é o momento de aproveitar e se preparar para essa filiação. A gente precisa se preparar. Dentro da gestação biológica são 9 meses, na adoção às vezes vai mais um tempo maior, porém é um tempo de preparação, de estudar, de buscar grupos de apoio, de buscar ajuda profissional, de buscar estudos, livros, artigos, que eu falei do desenvolvimento de uma criança de tal faixa etária, o que se espera. A Marlita tem uma situação que de vez em quando a gente comenta nos grupos, né, nas reuniões, que é uma devolução de uma criança, de um bebê, né, de 1 aninho de idade, que o casal devolveu porque ele chorava muito. O que uma criança de 1 ano faz além de chorar? Né? Claro, ela não tem outra forma de expressar o que ela está sentindo. Então, seja uma assadura, seja fome, seja dor, seja cólica, seja algo que essa criança está sentindo para esse choro acontecer. Né? Então, a gente precisa saber o que se espera daquela criança. Tem outro comentário aqui também, da Janice. A história da Dani é muito parecida com a nossa e hoje nos sentimos seguros e plenos nesse desejo. Uma decisão pensada, amadurecida, consciente e feliz. Leandro, eu posso falar? Por favor. Eu achei bem importante isso que você abordou sobre os pais bio, né, os pais biológicos, e eu me pego pensando assim, não cabe a nós julgar os motivos que resultaram num eventual abandono ou a forma como essa criança veio até nós, né, a vida passada dela e as atitudes que os pais biológicos tiveram. A gente tem o hábito de julgar sem perceber que muitas vezes nós também cometemos erros, né? Talvez não esse, mas outros tão graves de outra forma sobre outro aspecto, né? Então, eu acho que é bem importante a gente respeitar a família biológica, é bem importante nós sermos gratos a esta família, porque foi por meio dessa família que a criança veio até nós, né? E principalmente ressignificar para a criança a figura do pai e da mãe sem denegrir a imagem da família biológica, porque isso em nada vai acrescentar na educação desta criança. Muito pelo contrário, é muito mais possível e provável que traga traumas, né? Então, eu acho que o pai adotivo não precisa competir com o pai biológico, porque a história que começa a partir da adoção, ela tem um novo rumo, né? E com o passar do tempo, com o passar dos anos, ela fica muito mais sólida e muito mais forte do que a história dos pais biológicos. Então, eu acho que às vezes a gente tem um pouco de medo de vem uma competição e por isso acaba minando, né, na cabeça da criança a figura da mãe e do pai bio, mas eu acho que é importante a gente pensar em ressignificar isso para fortalecer essa criança.
e o vínculo com ela, né? Eu queria aproveitar então para essa fala da Janice para compartilhar uma história que aconteceu outro dia. Nós temos a Manu, de 7 anos, né? E outro dia a gente estava tomando um banho juntas, eu e ela. E aí ela falou para mim, mamãe, por quê? Porque ela não chama de mãe biológica, não sei por que ela não usa esse termo, ela usa a moça que me teve na barriga, né? Daí ela disse, ô mãe, por que a moça que me teve na barriga não gostava de mim? Daí eu falei assim, mas por que tu tá falando isso, filho? Daí ela disse, porque ela me doou, né? Ela falou, ela me doou. E aí eu disse assim, não, filha, mas não, pelo contrário. Daí eu trouxe toda a história reversa, porque o que ela estava entendendo? Bom, se ela me doou, como ela disse que, né? Se ela me doou é porque ela não gostava de mim. Daí ela disse, mas tipo, o que eu fiz para ela não gostar de mim? Mais ou menos foi esse o tom da pergunta, né? E aí eu conversei justamente com ela ao contrário. Falei, filha, não, pelo contrário. Né? Era uma pessoa que te amava demais, que no caso da Manu, mais ainda, porque de fato a Manu foi entregue para adoção, né? Então ela de fato foi um ato de amor nesse sentido, né? De tentar te proteger. Era uma pessoa que provavelmente não tinha condições para te dar uma casa, para te dar comida, para te dar uma escola, para te proteger. Então ela pensou, o que eu vou fazer? Vou procurar uma outra família que possa te dar tudo que você precisa para ser feliz. E foi isso que ela fez. Então, isso é um ato de amor? Não significa que ela não gosta de você, né? E aí ela começou a me olhar bem séria, assim, do tipo, tentando assimilar essa ideia, né? Então, foi um momento que eu encontrei também de trazer isso à tona com ela, né? E justamente reforçando isso que a Janice falou, que não são histórias diferentes, é a mesma história dela e que faz parte de um ciclo e que ela sempre foi amada, de uma maneira ou de outra, foi uma forma de amor, né? E é isso que a gente procura mostrar para ela a todo momento, né? Quando ela puxa esses assuntos, assim, a gente aproveita para trazer essa questão. E foi um momento muito lindo, assim, e depois me parece que ela se acalmou, assim, ela entendeu todo o contexto, né? E foi bem legal, assim, um momento tipo mãe e filha, tipo papo reto, assim. Mas são momentos que acontecem, né? E que eles têm essas dúvidas e é legal porque são momentos que a gente tem para conversar sobre o assunto, né? E que tira a culpabilização da criança. A criança ela vem com a culpa de que o que eu fiz para ser não ser amada, né? O que eu fiz para me doar, né? Por que ela me doou, né? E eu vi um artigo recente agora sobre a questão das mães que entregam os filhos para adoção e realmente são histórias de abandono. Elas são abandonadas pelos seus cônjuges, elas são abandonadas pela sociedade, elas são vistas como pessoas ruins, pessoas más, e que muitas vezes entregam os seus filhos para adoção porque querem garantir o principal fator é a alimentação, né? De uma moradia, mas principalmente a alimentação, porque elas não se vêem em condições tanto financeiras quanto emocionais para ficar com aquela. Elas entram num outro relacionamento que já tem uma filiação e que mesmo assim dão continuidade, assim, né? Acaba sendo que parece que a chance de ter a felicidade, mas acabam não sendo felizes, porque fica com essa culpa também, né, de entregar a criança. Na maioria das vezes, a gente sabe que tem a questão da drogadição junto, né? Porém, em alguns outros casos, existe uma lamentação muito grande, um sofrimento por estar entregando aquela criança, entregando para adoção. E aí também tem nesse contexto aí do desejo e necessidade, também tem a ansiedade, né? A gente falou pouco dele hoje, né? Tem ansiedade aí também. E aí é interessante a gente só também, talvez já para buscar um encerramento, a gente vai falar disso em outros encontros também, claro, mas o que representa essa ansiedade, né? Nesse contexto de espera, né? O que eu posso aproveitar, talvez, né? Esse momento também de espera.
vou te dizer que, né, aproveitando esse momento da pandemia, que também gerou em mim ansiedade, alguns geraram outros sentimentos, né? Também gerou bastante ansiedade. E aí eu acho que eu falei, bom, vou aproveitar esse momento e vou utilizá-lo da melhor forma possível. Como? Vou trabalhar, vou estudar, vou ler, né? O tempo que eu estaria com os meus amigos, às vezes, numa reunião, uma confraternização no aniversário, está lendo, está estudando, ou também está se divertindo com outras coisas, ou um outro entretenimento que na internet, ou na televisão, filmes, etc. Né? Mas, digamos, na ansiedade aí da espera, dá para colher frutos, né? Tem muitos frutos. E, eventualmente, se existem alguns pontos aí do desejo e da necessidade que ainda estão um pouco obscuros, né? Ainda está um pouco assim travado, não estou entendendo, estou com uma angústia aqui, talvez um ponto realmente possa ser trabalhado. E aí essa espera é um momento aí de construção, né? De construção, realmente. Para quando chegarem as crianças, essa construção que eu estou falando vai estar firme, vai estar rígida, né? Preparada para receber essas crianças. Certo? A ansiedade também dá para trabalhar com coisas que a gente diz que ferramentas que a gente já utilizou e deu certo, né? Não buscar coisas novas, porque a gente, quando está no caos da ansiedade, a gente procurar novas estratégias para lidar. Não, vamos procurar o que a gente já sabe, vamos lidar com o que a gente já testou e deu certo, né? Pensei na questão do álbum também, né? Nesse álbum da gestação, de criar essa história para depois apresentar para esse filho, para essa filha, ou para esses filhos, né? Como é que foi a história de vocês? Colocar isso no papel, descrever, quando que começaram, como é que foi, quais foram as dificuldades, quais foram as facilidades, quando que começaram a participar de grupos de apoio, tirar fotos desses momentos. Então, também se apropriar desse momento e entrar em contato, né? O que eu estou sentindo? Dar nome para esses sentimentos também é importante. É isso, gente. Mas alguém gostaria de comentar alguma coisinha? Fazer algum apontamento? Não? A gente, só para reforçar, a gente falou isso, foi falando ao longo do tempo, e eu vi que a Melissa reforçou também no chat, a gente precisa que vocês coloquem os nomes completos de vocês para fazer a lista de presença, tá, do dia de hoje, de quem participou, porque caso algum tipo de uma solicitação do fórum com relação à participação de algum pretendente, a gente tenha isso registrado, tá? A gente faz isso toda na reunião presencial, isso é constante, e a gente quer retomar isso nas reuniões online também. Só para quem quiser, né? Lembrando, gente, que quem não pegou, justamente, não é obrigatório, né? Isso é mais para vocês, para quem tem intenção de depois demonstrar essa participação, né? Tiver algum interesse em formalizar isso, aí tem a listinha de presença. Mas, como eu disse lá no início, para quem não pegou, o GEAPA não está avaliando ninguém, não está fazendo estudo social de ninguém, não é nada disso. Isso aqui é um espaço nosso mesmo, daqui, para a gente discutir, trocar ideias, trazer informações. Hoje, esse bate-papo mais reflexivo, né, para a gente visualizar, tentar visualizar algumas coisas. E da minha parte, eu estou, né, bem satisfeito, eu agradeço, eu acho que foi uma experiência boa, assim, não sei para vocês, espero que tenha sido boa também, da gente seguir dialogando. Talvez sinto que é um pouquinho melhor, mais próximo do que nas lives lá que a gente estava fazendo naquela live da reunião aberta, né? A live da reunião aberta é um assunto importante, às vezes a gente queria um pouquinho mais tempo e acabava encerrando por ali na live. Acho que aqui dá para ouvir todo mundo. Isso. E aí, lembrando que dia 5 de julho é o primeiro domingo do mês, é o nosso próximo encontro, provavelmente vai ser no Zoom, e aí vai ser o tema da parentalidade, né? Os desafios da parentalidade com esses filhos, então, já numa outra preparação, quando esses filhos também estão desafiando e trazendo expectativas, e as expectativas dos pais dessa preparação. E aí, só para a gente finalizar, então, a gente pensou em tirar um print da tela para ficar o registro da reunião de hoje, pode ser? Será que vai pegar todo mundo aí? Pois é, vou fazer aqui um print. Quem quiser faz pose. Tem duas telas. Quem está com o vídeo fechado e quiser abrir, pode abrir.
Eu vou fazer um print de uma, depois eu vou passar para outra tela para fazer de todo mundo. Ah, são tá? 2 telas? Eu não sabia. É, são 2 telas de quadradinhos. Tem que me afastar um pouco, senão a bochecha toma todo Ah, é verdade. Fazer outra. Verdade. Como? Eu tenho que me afastar Senão a um pouco. bochecha fica muito... Ah, é verdade. Até a minha bochecha é pequena, por isso. Todos prontos? 1, 2, 3 e já. Espera aí, agora deixa eu colar aqui. Agora o outro, deixa eu ver o outro. Página 2. Aê! Que fofa, vai ficar uma foto muito fofa. Atenção. Exato. 1, 2, 3 e já. Prontinho. Registrado. Gente, um beijo a todos. Um abraço a todos, Beijos, um beijão. Abraços adotivos. E Vocês gostaram? aí. Espero que tenham gostado desse formato, né? É bom vocês deixarem as impressões de vocês, né? sobre essa nova forma de encontro. Podem mandar pra gente no direct, pelo WhatsApp, que a gente vai ajustando aí para as próximas. Feedback é sempre importante, né? Pra gente saber se está no caminho certo. Exatamente. Caminho, Um abraço a todos. errado é subjetivo. Um abraço a todos. Fiquem bem. Boa semana a todos beijo, aí. gente. Até breve. Valeu. Tchau, tchau.